Proposta Pedagógica da Educação Infantil do município de Bauru. Fundamentos teóricos. 2. O desenvolvimento do psiquismo e o ensino escolar. A educação não apenas influi em alguns processos de desenvolvimento, mas reestrutura as funções do comportamento em toda a sua plenitude. Vygotsky, 2004, página 99. Juliana Campreger Pasqualini. Vimos no capítulo anterior que a prática pedagógica orienta-se pela tríade forma, conteúdo, destinatário, sendo condição fundamental para o trabalho do professor conhecer a criança e compreender cientificamente seu desenvolvimento. Também no capítulo anterior vimos que a contribuição fundamental da psicologia para a prática pedagógica é justamente elucidar as leis do desenvolvimento do psiquismo da criança, sobre a qual incide o ato pedagógico. Nesse capítulo, nos dedicaremos à apresentação da teoria elaborada pela escola de Vygotsky para explicar o desenvolvimento do psiquismo humano, derivando implicações pedagógicas. No capítulo seguinte, com base no sistema teórico aqui exposto, nós debruçaremos sobre os diferentes períodos de desenvolvimento da criança, desde seu ingresso na educação infantil até a transição ao ensino fundamental. Vygotsky inaugura uma nova abordagem no processo de desenvolvimento infantil. Compreendo-o como processo histórico-cultural. O autor refuta concepções inatistas que compreendem o desenvolvimento como um processo de maturação e potências internas previamente dadas. E da mesma forma se opõe a concepções ambientalistas que desconsideram o papel ativo da criança como sujeito de seu processo de desenvolvimento e empregam os mesmos princípios e conceitos para explicar a conduta humana e animal. Além disso, Vygotsky não pode ser considerado um autor interacionista, pois sua teoria não explica o desenvolvimento a partir da interação entre fatores biológicos e sociais, mas pressupõe uma relação complexa entre o desenvolvimento cultural e as disposições naturais da espécie, em que a cultura supera dialeticamente as determinações naturais, como discutido no primeiro capítulo de fundamentação teórica desta proposta. Para Vygotsky, o desenvolvimento infantil não pode ser explicado a partir de leis naturais universais. O elemento decisivo para explicar o desenvolvimento psíquico infantil é a relação criança-sociedade. As condições históricas concretas, o lugar que a criança ocupa no sistema de relações sociais e suas condições de vida e educação são determinantes no percurso a ser percorrido pelo desenvolvimento psíquico. E isso significa que o desenvolvimento é um fenômeno historicamente situado e culturalmente determinado, ou seja, um processo histórico-cultural. Quando nasce um bebê, temos ali um candidato à humanização, um representante da espécie Homo sapiens. Como se processará o desenvolvimento do psiquismo desse bebê? Quais qualidades esse psiquismo conquistará? Não é possível responder essa questão a priori. Isso porque
O desenvolvimento do psiquismo humano depende das mediações que lhe serão oportunizadas. Depende das oportunidades de apropriação da cultura humana que lhe será ou não garantidas. Isso porque o que move o desenvolvimento psicológico é a vida em sociedade. Mesquita, 2010, página 74. O desenvolvimento do psiquismo, processos psíquicos elementares e superiores. É a vida em sociedade que cria as condições para a apropriação da cultura, processo que forma no homem funções e capacidades que não se desenvolveriam natural ou espontaneamente. Vygotsky se preocupou em elucidar os mecanismos responsáveis pela formação de novas capacidades e funções psíquicas não naturais. Para compreendermos suas proposições a esse respeito, nos debruçaremos sobre sua análise no processo de formação das funções psíquicas. Podemos entender por funções psíquicas uma capacidade ou propriedade de ação de que dispõe nosso psiquismo no processo de captação da realidade objetiva. Somos capazes de captar sensorialmente sons e imagens e perceber mudanças no ambiente. Sensação e percepção são dois exemplos de funções psíquicas. Somos capazes também de fixar nossos sentidos em determinado estímulo do meio e registrá-lo em nosso psiquismo, atenção e memória. São também exemplos de funções psicológicas. Constituem ainda funções psíquicas ou processos funcionais a linguagem, o pensamento, a imaginação e as emoções e sentimentos. Martins, 2013. Vygotsky não estabeleceu de forma precisa quais eram as funções psíquicas superiores, mais do que delimitar ou precisar um rol de funções. O interesse do autor residia em buscar explicações sobre o que promove o salto qualitativo ou psiquismo humano na função dos comportamentos complexos culturalmente formados. Lígia Márcia Martins, em sua tese de livre docência, apoiada nos estudos da obra de Vygotsky e de outros autores de sua escola, defende que os processos funcionais responsáveis pela formação da imagem subjetiva da realidade objetiva são sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação, emoção e sentimentos. Martins, 2013. Diante do exposto, não é difícil perceber que funções psíquicas não são exclusivas do homem, pois os animais também são capazes de atentar e memorizar, por exemplo. Logo, existem funções psíquicas naturais garantidas pela natureza, e isso vale tanto para os animais quanto para o homem. Nosso aparato biológico já vem equipado com uma série de capacidades naturais necessárias, inclusive a sobrevivência e perpetuação da espécie. Mas Vygotsky e Leontiev nos falam sobre funções psíquicas novas, não naturais. Que funções são essas? Vygotsky defendeu a necessidade de se distinguir entre funções psíquicas elementares, comuns a homens e animais, e funções psíquicas superiores, exclusivamente humanas, determinadas
capacidades do nosso psiquismo, segundo a argumentação do autor. Desenvolvem-se como produto da vida social e não biológica. Isso porque a apropriação dos signos da cultura vai dando direção ao próprio desenvolvimento biológico da criança, determinando, em última instância, a própria constituição cerebral e a formação de sistemas funcionais. Para Vygotsky, o que diferencia essencialmente o psiquismo humano do animal é que a conduta animal é determinada pela estimulação do ambiente, externo e interno, enquanto o homem tornou-se historicamente capaz de superar essa determinação, conquistando a capacidade de dominar o próprio comportamento. Podemos ilustrar essa ideia pensando no desenvolvimento da atenção. Animais são capazes de focalizar a atenção em determinado estímulo do meio, um som, por exemplo, ou um determinado objeto. Intensidade da atenção e o tempo de duração dessa reação dependerão da força do estímulo, ou seja, do quanto aquele estímulo sinaliza o atendimento de necessidades naturalmente importantes para aquela espécie animal ou fruto de processo de condicionamento ou aprendizagem. A visão ou mesmo o barulho da coleira costuma despertar imediatamente a atenção nos cachorros, assim como sons que possam sinalizar algum perigo. Isso também acontece conosco. Determinados estímulos chamam nossa atenção de forma involuntária. O alarme de um carro que dispara, por exemplo, chama imediatamente a atenção das pessoas. Temos uma predisposição natural para atentar para estímulos de cores fortes e vibrantes, assim como para objetos em movimento. Mas além dessa modalidade de atenção involuntária, que constitui uma função psíquica natural elementar, nós humanos desenvolvemos mecanismos para dirigir de modo intencional e consciente nosso próprio processo de atenção. Até a fase pré-escolar, a atenção da criança tem um funcionamento essencialmente elementar. De certa forma, podemos dizer que a criança é refém da estimulação do meio, por isso elas se dispersam com tanta facilidade. Os processos educativos proporcionam à criança a oportunidade de se apropriar de mecanismos para dominar a própria atenção. Mediante esse processo, ela vai se tornando capaz de concentrar em uma história ou outra atividade de qualquer, a despeito de elementos distrativos do ambiente. Os estímulos podem até continuar provocando distrações, mas ela aprende a redirecionar sua atenção para a atividade. O mesmo vale para a memória. Temos mecanismos naturais de memorização, mediante as quais determinados estímulos são retidos em nosso psiquismo, a depender da força dos estímulos. Mas, historicamente, nós humanos desenvolvemos a capacidade de dirigir nossa memória de modo intencional. Isto é, criamos mecanismos culturais de memorização, que inclui, por exemplo, o estabelecimento de associações entre estímulos. Somos capazes, portanto, de nos propormos a memorizar algo dirigindo conscientemente nossa própria memória, a despeito da força ou fraqueza do estímulo.
Esses exemplos ilustram o que, para Vygotsky, constitui o traço essencial dos processos psíquicos superiores, exclusivamente humanos: o autodomínio da conduta. Segundo a teoria vygotskiana, nos tornamos capazes de dominar nosso próprio comportamento mediante a internalização dos signos da cultura. Em outras palavras, o autodomínio da conduta se realiza por intermédio do signo. Vejamos então o que Vygotsky entende por signo. Os signos são meios auxiliares para a solução de tarefas psicológicas. Imaginemo-nos diante da necessidade de memorizar um número de telefone. Como nosso psiquismo pode resolver esta tarefa? É bastante provável que optemos por recorrer ao auxílio da escrita, registrando o número na agenda ou em um pedaço de papel, por exemplo. A escrita, nesse caso, é um meio auxiliar para resolver essa tarefa psicológica. Vygotsky explica que, historicamente, os homens viram-se diante da necessidade de produzir dispositivos auxiliares para orientar sua conduta no ambiente, como se fossem ferramentas psicológicas. O ambiente à nossa volta nos apresenta uma série de estímulos visuais, auditivos, sonoros, etc., que podemos chamar de estímulos de primeira ordem. Os signos também são estímulos, mas de natureza diferente. São estímulos de segunda ordem. Os estímulos de segunda ordem, signos, têm uma função diferente da mera estimulação do ambiente. Pensemos em uma sala de aula de educação infantil em que as crianças brincam e conversam todos ao mesmo tempo. Temos aí uma infinidade de estímulos sonoros difusos. Em determinado momento, a professora anuncia: crianças, é hora do parque. As palavras da professora constituem também um estímulo sonoro, assim como os demais estímulos presentes naquele ambiente, mas cumpre um papel muito diferente. Diante do anúncio da professora, as crianças redirecionam seu comportamento, interrompendo a brincadeira e preparando-se para a ida ao parque. Processo semelhante ocorre quando uma criança dispersa durante a leitura de uma história, por exemplo, e a professora se dirige a ela dizendo: Maria, vamos descobrir o que acontece no final dessa história? Esse anúncio é suficiente para redirecionar os processos psíquicos da criança, que volta a concentrar-se na história. Dizemos que a fala da professora em ambas situações constitui um estímulo de segunda ordem, isto é, um signo, cujo significado altera a relação das crianças com os demais estímulos do ambiente. É justamente isso que caracteriza o signo, sua função de dirigir a conduta humana. Algumas pessoas têm o costume de fazer uma marca com a caneta na superfície da mão, um X, por exemplo, quando precisam se lembrar de algo. Ao olhar para o X, a pessoa se lembra daquilo que precisa fazer: comprar um remédio na farmácia, ligar para o consultório médico, passar no supermercado. O X não é, portanto, uma marca, mas um signo que possui um determinado significado, capaz de redirecionar a conduta do indivíduo. O signo orienta a conduta humana,
por comunicar um significado determinado, ou seja, ele representa algo. Observe esse exemplo de signos na nossa cultura e perceba como já nos apropriamos de seus significados. Signo pode ser um gesto, uma imagem, um som, um objeto, uma forma, uma posição, etc. Mas o principal sistema de signos de que dispomos é a linguagem, a palavra é o signo por excelência. A criação e o emprego de signos constituem, para Vygotsky, o traço essencial e distintivo das formas superiores de conduta humana, pois a mediação do signo permite que se rompa a relação entre e imediata com o ambiente, característica do psiquismo animal. A relação do homem com o entorno passa a ser mediada pelos signos da cultura. A mediação dos signos é o divisor de águas entre as formas inferiores, simples e superiores, complexas de conduta. Na medida que o signo provoca uma ruptura na função, situação-ação que marca o psiquismo animal, o processo de internalização de signos desponta no pensamento de Vygotsky como princípio que regula e explica os comportamentos culturalmente formados, tornando-se para o autor a categoria central de análise do desenvolvimento e da aprendizagem. Martins, 2013. As formas psíquicas elementares são completamente determinadas pela estimulação do meio. As funções superiores, por sua vez, tendem à autoestimulação por meio da criação e do emprego de estímulos meio artificiais que colaboram na determinação da própria conduta do homem. Afirma Vygotsky, enquanto na memória natural algo se memoriza, na memória cultural, com a ajuda dos signos, o homem memoriza algo. Sim, à medida que aprende e se desenvolve, apropriando-se dos signos e seus significados, o mundo vai ganhando significado para a criança e sua conduta vai se tornando objeto de sua consciência e autodomínio. Os estudos de Vygotsky demonstraram que, em um primeiro momento, o signo existe para a criança na relação com o outro, ou seja, em processos interpsíquicos. O adulto vai revelando e transmitindo para a criança os significados dos signos da cultura, empregando-os para direcionar e orientar a conduta da criança no meio. Quando confeccionamos um cartaz com a rotina de atividade do dia, estamos apresentando à criança um conjunto de signos que auxiliam na regulação da conduta, pois colaboram na tomada de consciência da sequência de atividades a serem desenvolvidas. Esses signos passam a mediar a relação da criança com a sua própria atividade e com o tempo que passa na escola. Na medida em que ela adquire consciência de que ao término de determinada tarefa todos irão para o parque, por exemplo. Inicialmente, esses signos somente desempenham propriamente a função de signo se for garantida a mediação da professora. Aos poucos, contudo, a criança vai se apropriando desses signos e passa a recorrer a eles de forma autônoma. Esse exemplo
ilustra o processo de apropriação ou internalização do signo. Vygotsky aponta a proposição de Pierre Janet, 1859-1947, que afirma a existência de uma lei geral que regula o desenvolvimento da conduta, qual seja, ao longo do processo de desenvolvimento, a criança começa a aplicar a si própria as mesmas formas de comportamento que a princípio outros aplicavam a ela. Isto é, a criança assimila as formas sociais da conduta e as transfere para si mesmo. Essa lei é válida, de acordo com Vygotsky, 1995, para todo o emprego de signos. Eis o que o autor afirma a esse respeito. O signo, a princípio, é sempre um meio de relação social, um meio de influência sobre os demais e tão somente depois se transforma em meio de influência sobre si mesmo. Se é certo que o signo foi a princípio um meio de comunicação e tão somente depois passou a ser um meio de conduta da personalidade, faz-se evidente que o desenvolvimento cultural se baseia no emprego dos signos e que sua inclusão no sistema geral de comportamento transcorreu inicialmente de forma social externa. Vygotsky, 1995, páginas 146 e 147. Lembremo-nos do exemplo que mencionamos anteriormente, relatando uma situação em que uma criança se dispersa durante a leitura de uma história pela professora. Diferentemente da criança, nós adultos somos capazes de perceber que estamos nos dispersando e conscientemente redirecionar nossa atenção para um determinado objeto ou fenômeno. Para isso, adotamos mecanismo semelhante ao que a professora utiliza com as crianças, mas nesse caso para dirigir nossa própria conduta, não mais dependendo de instruções externas, mas recorrendo à autoinstrução no plano interno do nosso psiquismo. Na medida em que internalizamos os signos da cultura, vamos desenvolvendo mecanismos para dominar nossos próprios processos psíquicos. Assim, o signo que a princípio é introduzido por meio de processos interpsíquicos é internalizado e converte-se em instrumento psicológico no plano intrapsíquico. Essa é, para Vygotsky, a lei genética geral do desenvolvimento psíquico. Toda função psíquica superior existe antes no plano externo interpsíquico, como relação social, para então converter-se em órgão da individualidade da criança, ou seja, firmar-se como conquista interna do seu psiquismo. Pensemos na atenção voluntária para ilustrar esse processo. A criança pequenina não dispõe dessa capacidade cultural. Sua atenção é essencialmente involuntária, determinada pela estimulação do ambiente. Os estímulos fortes chamam sua atenção e ela se dispersa facilmente. O professor que já conquistou essa capacidade deve emprestá-la para seus alunos, dirigindo a atenção das crianças por meio de signos. Sendo garantida essa mediação no plano interpsíquico, a criança começa a aplicar a si própria as mesmas formas de comportamento que a princípio o adulto aplicava a ela. A criança começa a utilizar a linguagem para dirigir seu próprio comportamento. É bastante comum observarmos as crianças descrevendo
para o professor o que estão fazendo. Pro, eu estou pintando com a tinta amarela. Agora eu estou misturando com a verde. É importante perceber que não se trata de processos distintos, pois nesse caso, agir e falar constitui uma unidade a partir de um determinado momento do desenvolvimento. A fala passa a acompanhar e dirigir a ação, como veremos a seguir. Isso representa um importante salto qualitativo no desenvolvimento da criança na direção da tomada de consciência e controle da própria conduta, pois a linguagem, como sistema de signos, promove uma profunda reorganização de todos os processos mentais. Vale lembrar que as conquistas que se firmam no plano intrapsíquico abrem para a criança novas possibilidades de ação e novas formas de relação no plano interpsíquico, podendo tornar mais rica sua atividade interpsíquica, o que, a depender das possibilidades criadas pelo contexto em que está inserida a criança, retroalimenta o desenvolvimento intrapsíquico. O pleno desenvolvimento das funções psíquicas superiores, segundo Vygotsky, 1995, só pode ser alcançado na adolescência. Na primeira infância, a idade pré-escolar, o funcionamento psíquico da criança se assenta fundamentalmente nas funções elementares. Diante dessa constatação, cabe a pergunta: quais as implicações para o trabalho do professor da educação infantil? A primeira é compreender um funcionamento psíquico típico da faixa etária, desconstruindo expectativas de que a criança pequena possa ter pleno controle sobre sua própria conduta. Conforme Mukherjee, 1996, nos primeiros anos de vida, a criança responde de forma imediata aos estímulos do ambiente. A criança, na primeira infância, age sem refletir, movida por desejos e sentimentos de cada momento concreto. Esses desejos e sentimentos são provocados pelo imediato, pelo que se está à sua volta. Por isso, seu comportamento depende das circunstâncias externas. Mukherjee, 1996, página 143. Ao mesmo tempo, não podemos esperar que a criança supere naturalmente esse funcionamento psíquico elementar, pois, como vimos, a gênese do autodomínio da conduta é social e seu ponto de partida é o interpsíquico. Assim, é fundamental percebermos o quanto as premissas para o desenvolvimento dos processos psíquicos superiores já podem e devem ir sendo construídas com a criança pequena, como explica Pasqualini, 2006, página 132. O ensino junto à criança de 0 a 6 anos deve construir uma primeira etapa do processo de superação das relações naturais e imediatas do sujeito com o mundo, funções elementares, que ascenderão a processos superiores mediante a apropriação de instrumentos culturais. O controle consciente do comportamento começa a se formar na idade pré-escolar. Nessa idade, as ações volitivas coexistem com as ações não premeditadas ou impulsivas, resultantes de sentimentos ou desejos circunstanciais. Mukherjee, 1996, página 220. Esse desenvolvimento dependerá das relações sociais que se estabelece com a criança.